Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Hoje nós temos um convidado especial, que é Carlos Arlenga, que até pouco tempo atrás era presidente para a América Latina da General Motors, e hoje, no dia 7 de outubro, Carlos Arlenga anunciou ao mundo que está abrindo uma nova empresa, entrando numa nova empreitada, criando... ou melhor, entrando na vida de empreendedor, que é uma coisa absolutamente fabulosa, e Arlenga não está sozinho, né, nesse novo empreendimento. Ele tem também como parceiro Francisco Valim, que vem a ser um CEO serial, né? Ele que já foi presidente de várias empresas, e também o Barry Engel, que foi também da indústria automobilística nos Estados Unidos, teve cargo aqui no Brasil, inclusive. Bom, vamos começando já. Bem-vindos, Arlenga, muito obrigado por estar aqui conosco. Conta para a gente como é que será esse projeto Quell Latam Partners. É um fundo de investimentos, ou é uma empresa que vai comprar plantas, indústrias automotivas? Conta para a gente. Aloísio, muito obrigado pela oportunidade e prazer estar falando com você de novo. Fazia um tempo que a gente não falava, então muito contente hoje, né? Que foi o dia do anúncio do lançamento da Quell Latam Partners, né? E a tua pergunta, basicamente a Quell Latam Partners vai ser uma empresa que vai fazer aquisições de empresas industriais. Sim, a gente quer coisas com fábricas, funcionários, tecnologia, produtos, máquinas, tá? Obviamente clientes. Vamos fazer aquisições de empresas industriais, mas com um foco bem marcado no setor automotivo, tá? Nós somos operadores, somos gente que sabe de liderar empresas de grande porte, tanto o Barry como o Francisco Valim, como eu. E isso que é um pouco diferente, né? Nós vamos ter um modelo do tipo de private equity, né? Mas a diferença é que nós temos essa experiência. Eu tenho mais de 25 anos de experiência justamente de fazer isso, de transformar empresas, fazê-las sustentáveis, fazê-las crescerem, e isso que estamos fazendo. E a indústria automotiva, Aloísio, na América do Sul, tem enorme oportunidade, eu acho. Tem uma oportunidade enorme de fazer uma coisa diferente. Olha, primeiro, a nossa indústria, e eu sempre vou dizer que a nossa indústria, não vou sair nunca da indústria automotiva, é grande, né? É uma indústria grande na região em total. Se você vê, provavelmente, no mundo emergente, a indústria automotiva em Sudamérica e no Brasil é a das maiores. Você não vai achar outros lugares do mundo com indústria automotiva do tamanho nosso em mercados emergentes. Segundo, ela está crescendo. Eu acho que você vai ver um crescimento de 5% anual, pelo menos pela próxima década. Pode ter flutuações, a gente sabe da volatilidade que tem nisso, mas vai ter crescimento, né? É uma indústria que tem mais de 700 empresas na nossa região, 80% delas sendo subsidiárias locais de multinacionais, empresas subsidiárias que têm uma casa matriz fora da América do Sul, né? E você vê basicamente que as empresas globais na indústria automotiva hoje estão muito focadas e tomando muito risco ao mesmo tempo na transformação da tecnologia, no investimento de eletrificação. As empresas globais estão dedicando a maioria do esforço delas e do investimento delas à eletrificação. E é um grande risco, porque ninguém sabe bem qual vai ser a rentabilidade da eletrificação. Então, eu diria que o apetite de risco delas está completo. E elas olham para a América do Sul e o que elas veem? Dizem, olha, na Europa, nos Estados Unidos, na China, para o ano 2030, a gente acha que os emplacamentos vão ser 60% elétricos. 60% elétricos. Você olha para a América do Sul e esse número é mais perto de entre 15% e 20%. Então,
a diferença de velocidade na eletrificação é muito rápida. E, além disso, na nossa região, a gente tem o etanol. E o etanol faz uma diferença enorme em eficiência de combustíveis, contaminação, etc. E já temos essa capacidade instalada. Então, você vê essa divergência entre o investimento que estão fazendo fora e o timing da eletrificação que vai ter aqui no Brasil e na região. Você vê, ao mesmo tempo, que elas estão tomando risco no investimento elétrico, não querem tomar mais risco de volatilidade, como a gente viu no passado. Soma com isso que os investimentos que foram feitos nos últimos anos realmente não tiveram uma taxa de retorno bom, tá? Foi uma taxa de retorno que não foi muito boa. Então, tem aí um investor fatigue, né, das empresas globais. E elas estão procurando alternativas de que fazer com os ativos delas na América do Sul. E aí você pode tentar vender para um concorrente, tá? Mas o concorrente também está pensando o mesmo que você está pensando. Eu estou falando, olha, de a cadeia inteira, fornecedores de todo nível, montadoras, a cadeia inteira automotiva. Mas aí você pode vender para um concorrente, mas o concorrente está pensando o mesmo que você, referente ao longo prazo na indústria aqui. Você pode sair, e teve casos de empresas que saíram. Teve casos de empresas enormes que saíram, que até ninguém acreditava que isso podia acontecer. Eu falei no passado que isso podia acontecer, mas muita gente não acreditou e, de fato, aconteceu. Aliás, é interessante fazer um parênteses aqui, porque você escreveu um artigo, você deu entrevistas falando que grandes players poderiam sair do Brasil e ninguém levou a sério. E logo depois, a Ford saiu do Brasil. Então, é interessante e eu gostaria de ressaltar esse ponto, porque, de fato, o único dirigente de indústria automobilística que colocou o dedo na ferida e alertou para o risco foi você. Olha, e não porque eu tinha uma visão especial ou era mais inteligente ou nada por isso, né? Porque para mim era claro, e era claro para muita gente que esse risco existia, né? Mas então você pode vender para o concorrente, né? Que o concorrente não quer comprar, você pode sair, tá? Mas não tem mais alternativas. Então a gente vem criar essa alternativa, essa terceira via, onde você pode vender os teus ativos, a tua empresa, a tua subsidiária local, né, para um grupo de private equity, capitalizado corretamente e que, aliás, está focado em fazer que essa empresa funcione. Porque quando você está dentro de uma multinacional e a área onde você está, isso é verdade, eu acho, para tudo, tá? Não só regionalmente, mas também se você está dentro de uma empresa global, trabalhando uma linha de produto, vamos supor que essa empresa não está necessariamente vendo como estratégico para o futuro, né? Então, nós estamos dando uma alternativa, tá, para essas empresas saírem de ativos que eles acham não estratégicos nesse momento. E esses ativos hoje também não estão sendo utilizados bem, Aloysio, porque, como eu te dizia, se você faz parte de um segmento da tua empresa global que eles acham que não é estratégico, normalmente você não vai estar investindo o que tem que investir, não vai estar pensando no turnaround do jeito que vai estar, não vai ter os executivos do nível que você precisa para trabalhar isso, não vai ter o apoio e o tempo dedicado para isso. E quando você faz as transações, você compra esses ativos, aí você se foca totalmente em fazer esse ativo sustentável, tá? Em outras palavras, né, a gente quer investir nesses ativos e temos uma visão de que eles vão ser muito melhores do que são agora, que vão gerar rentabilidade e que tem um valor atual neto do fluxo de caixa futura bem por cima do preço de compra que vai existir. Porque tem um gap de visão entre qual é o valor para muitas multinacionais e qual é o valor para quem quer fazer um investimento aqui, né? Então, resumindo, isso é um pouco a ideia. Vamos usar um exemplo hipotético que não vai acontecer porque, afinal de contas, vocês criaram a empresa muito depois do fato que ocorreu, que foi a saída da Ford. Mas vamos usar como o exemplo. Vamos supor que a Ford estivesse saindo agora do país e não tempos atrás. E daí ela tem o interesse em passar algumas fábricas para a Coel. Mas aí vocês assumiriam a marca da Ford também, produziriam outros produtos, utilizariam carros, digamos, da montadora que você comprou com uma outra marca, como já teve no passado, para os mais novos eles não vão lembrar, mas na época em que a Ford e a Volks se uniram na Auto Latina, você tinha o Santana da Volks
e tinha um Santana da Ford, que eu não lembro mais o nome, mas era o mesmo carro com algumas mudanças cosméticas, né? Como é que vai ser isso? Como é que vocês vão atuar se comprarem uma montadora que estiver querendo sair do país? Olha, na época da Autolatina eu estava no colégio, então eu também muito não me lembro de como funcionava. Mas eu não quero entrar em hipotéticos, e muito menos, né, com a marca que eu sempre admirei tanto como a Ford, né? Mas o que eu diria é o seguinte, é que no caso de ter tanto fornecedores, né, Tier 1 ou Tier 2, ou montadoras que estejam avaliando as empresas aqui como não necessariamente parte da estratégia-chave do negócio e queiram ver alternativas, a gente seria uma alternativa viável. E, em base a isso, você pode construir várias configurações que funcionam. Você pode construir acordos de tecnologia por longo prazo, você pode fazer acordos de marca também por longo prazo, você pode respeitar design globais, mas você pode fazer algumas modificações locais. Mas eu acho que, primeiro, o mercado latino-americano de veículos, tá, é um mercado bastante sofisticado hoje em dia. Tá? Se não, só resta com ver o que hoje é chamado de carro de entrada e o nível de tecnologia e de segurança e de performance que esses veículos têm. Tá? Então, são sofisticados. Então, eu acho que você pode continuar desenvolvendo nesse caminho. Ninguém está pensando aqui em criar uma indústria pior, justamente o contrário. Só que tem que ser uma indústria que faz sentido para a gente. Porque se você só vai pensar que o único que você tem que fazer é eletrificação, tudo bem, você vai ter uma solução daqui a 20 anos. E no meio tempo fazemos o quê? Não investimos em nada, não lançamos produtos novos, não continuamos inovando, não continuamos atraindo coisas melhores para os consumidores, né? E esse meio tempo, para mim, é a chave importante. E mesmo eu acho, daqui a 20 anos, ou 15, ou o tempo que demore para realmente que a eletrificação tenha o volume suficiente para investir aqui, mesmo quando chegue esse momento, eu acho que o tipo de configuração que eu estou falando agora, de construir essas empresas mais grandes no Brasil, vão ter uma participação super importante no mundo da eletrificação no futuro. Você vai criar realmente empresas sustentáveis que vão conseguir fazer a transformação tecnológica. E uma pergunta em relação sobre produto especificamente. E, infelizmente, eu sou mais velho que você, então eu não estava no colégio na época da Autolatina. Você é mais experiente, Aloysio, é mais experiente. Mas eu lembro que nos anos 70, quando eu estava no colégio, existia aqui no Brasil alguns automóveis que eram exclusivos do país, porque naquela época não se fazia, eu acho que carros mundiais ainda. Então aqui a Volkswagen, por exemplo, ela tinha um esportivo que era o SP2, tinha um carro chamado Brasília, que era uma espécie de variante mais compacta, enfim. Havia aqui uma cultura de se criar carros regionais. O próprio Opala da GM, que foi feito aqui, tinha um Opel na Alemanha que era um pouco parecido, mas o modelo que foi fabricado aqui, ele tinha uma certa personalidade própria. Vocês se interessariam em enveredar por esse caminho, criar veículos que tenham a cara regional, tanto daqui do Brasil como da Argentina, dos demais países da América Latina? Eu acho que isso já aconteceu, né? Porque, quer dizer, entre o ano 2000 e o ano 2020, teve, nem 2020, desculpa, 2013, 2014, 2015, teve muito desse negócio de plataforma global. Mas o que aconteceu com essas plataformas globais de produtos? Bom, muitos deles não funcionaram bem no nosso mercado. Eram muito caros, custo muito alto, pouca localização de peças. Então, quando você tem pouca localização, quer dizer, peças que são fabricadas aqui no Brasil, na íntegra, né? Poucas dessas e muito importado, você tinha uma exposição cambial muito grande, aí o real tinha volatilidade e o teu projeto, que era rentável, virava inviável, né? Então, a gente não estava num negócio automotriz, estava no negócio do tipo de câmbio, né? Que é uma loucura, basicamente, porque você quer vender bons carros, de boa marca, bom preço,
tá? Você não quer estar preocupado se o real vai 10% para um lado, 10% para o outro, a tua rentabilidade desaparece ou se duplica, porque aí você está basicamente jogando cassino, porque a gente não tem controle sobre o tipo de câmbio, né? E então isso não deu muito certo, um negócio global. Então o que começou a acontecer? Bom, teve carros que foram mais desenvolvidos para a nossa região já. E também, você também coloca eles em alguns outros países emergentes, mas principalmente são produtos para a nossa região. E eu não vou fazer nomes de carros agora, né, porque recentemente saí da GM, empresa que eu sempre achei sensacional, aprendi muito lá, adorei meu tempo na GM. Eu não quero entrar em detalhes, mas para quem veja os produtos no Brasil hoje, você vai ver que são produtos que, na maioria, o volume deles é vendido na América do Sul. Tá? Pouco em países fora da América do Sul. Tem alguma coisinha? Tem. Mas o volume importante desses produtos é vendido aqui. E aí vem a segunda parte da tua pergunta. Onde foram desenvolvidos esses produtos? Onde foi feita a engenharia desses produtos? Em muitos casos, mesmo que o mercado-alvo principal ia ser a América do Sul, essa engenharia não foi feita aqui. Foi feita em outros lugares. Foi feita, sei lá, em China, Estados Unidos, na Europa, em Japão, em Coreia, blá, blá, blá. Mas não foi feita aqui. Por quê? Porque está faltando capacidade de engenharia? Não, de jeito nenhum. A gente tem uma qualidade de engenharia muito boa no Brasil. Simplesmente porque essas plataformas, esses produtos foram desenvolvidos com o ressábio do que era essa visão de plataformas globais, mas que no final iam ter a maior parte do volume na nossa região. Então deveriam ter sido desenvolvidos aqui e teriam sido melhores ainda, porque tinham atingido melhor patamar de custo e tinham estado mais perto do que o consumidor precisava aqui no Brasil. Isso é verdade para carros e é verdade para autopeças e partes em toda a cadeia de fornecimento, né? Então eu também acho que isso é uma das grandes coisas a mudar, fazer muita mais engenharia local e realmente se focar muito mais em desenvolver tecnologias aqui, de produtos que são para aqui e que vão fazer sentido para a nossa região, que de fato já está acontecendo com os produtos, não com a engenharia, né? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Sim, aí. Claro. Agora, a Quell, a Quell Latam Partners, ela tem como um dos sócios o Barry Engel, que fundou uma empresa chamada Quell também, e essa companhia se fundiu com outra, dando origem a Lilium, se não me engano. E essa empresa, conta um pouco para a gente, vocês são uma subsidiária, uma parceria, como é que a Quell Latam ela se relaciona com a Lilium? Tá, primeiro, a Quell Acquisition Company, tá? Isso aí foi um SPAC, e esse SPAC se fusionou com a Lilium, tá? E quando fez a fusão com a Lilium, aí a Lilium virou uma companhia de capital aberto no Nasdaq e agora faz o trading com o nome de Lilium. Então, esse foi um negócio da Quell que foi feito, um SPAC que foi completado. Tá? Então, a gente não tem nenhum relacionamento com a Lilium nesse sentido. Obviamente, estamos torcendo para que vá muito bem com a Lilium, porque foi o primeiro SPAC que a Quell fez, mas não tem relacionamento. Tá? Agora, a Quell é uma plataforma global de investimento que está olhando vários ativos em todo o mundo. E está olhando ativos de mobilidade atual, de mobilidade futura, tá? De infraestrutura também, de novas tecnologias. E também está olhando para essa oportunidade que estamos falando na América do Sul. Tá bom? Então, a Quell Latam Partners na América do Sul é esse grupo que estamos aqui, focados na América do Sul, e tem outras iniciativas da Quell fora da América do Sul. A Lilium, ela inclusive está envolvida naquele processo da Azul de desenvolvimento e aquisição de aeronaves de 7 lugares. Na verdade, são mais eles chamam de carro voador, né? Uma espécie de drone com passageiros. Esse é um mercado que... chamam de eVTOL, que é Electrical Vehicles, né, de Vertical Takeoff and Landing, né? Isso. Chama de carro voador. Já que você falou em novas opções de mobilidade, esse é um mercado que também tem interesse para vocês?
Olha, o Brasil é um dos maiores mercados do mundo de helicópteros, né? Então, esse tipo de soluções, eu acho que por isso a Sul veio a oportunidade com a Lilium, né? E esse tipo de soluções eu acho que vão ser importantes. Mas você tem que se focar, você não pode... Se a gente não se foca no que a gente conhece, não é o correto. Então, nós, na parte de Latam Partners, essa parte que estamos aqui, o nosso foco inicial é na indústria automotiva, do jeito que ela está agora, e realmente construir essa sustentabilidade para o futuro. Esse é o nosso foco inicial, tá? Quantos projetos vocês já estão analisando? Olha, a gente temos um grande parceiro na área de consultoria, uma das mais renombradas ou mais importantes firmas de consultoria do mundo trabalhando com a gente, nosso parceiro, e estamos fazendo um mapeamento exaustivo da indústria automotiva na América do Sul, e estão aparecendo muitas oportunidades e muitos targets. E eu te digo, mais interessante ainda, tem muito interesse dos targets de falar com a gente, tá? Agora, nome e sobrenome não posso te falar ainda, né? Porque isso seria antes do tempo, mas te prometo que quando tiver alguma coisa para anunciar, a gente anuncia. Essa crise que o mercado teve do fornecimento de semicondutores, que afetou muito todas as montadoras, né? Isso já está em vias de se resolver? O mercado ainda vai passar por esse espasmo ainda por algum tempo? Olha, de novo, eu não tô no dia a dia já há mais de um mês nesse problema, e é um problema muito dinâmico que muda o tempo inteiro, né? O que eu diria é que quando você vê os resultados de setembro, tá, de Anfávia, parece que está sendo ainda bastante impactado, né? Então, olha, eu acho que é um problema complexo e que vai continuar no curto prazo. Agora, em que medida esses volumes voltam e a capacidade de fabricar semicondutores volta e cresce, vamos ter que acompanhar, viu? Eu não tenho uma visão muito profunda nesse momento de como está a situação no meio prazo. Vamos supor que vocês façam uma aquisição rapidamente. Vocês vão se filiar à Anfávia? Por que não? A Anfávia eu sempre gostei muito da Anfávia, gostei do que a Anfávia faz, do alinhamento que traz a indústria. Então, por que não? Né? Para debater problemas comuns da indústria, eu acho que a Anfávia é muito importante. E você perguntou por Anfávia, mas o mesmo vale para a Cindy Peças, viu? Sim, sim, sem dúvida. Porque a gente está falando de autopeças também, não é só montadoras, né? Você vê um mercado com uma dinâmica diferente do outro, ou eles atuam na mesma toada? Estão, obviamente, muito interlaçados, né? E também o maior número de empresas está na cadeia de fornecedores, né? Então, provavelmente, né, vai ter aí deals para acontecer, aquisições para acontecer na cadeia de fornecedores, porque é onde mais empresas têm. Mas, normalmente, o crescimento das duas está atrelado. Crescimento e decrescimento está atrelado. Eu acho que a cadeia de fornecedores, por exemplo, foi muito impactada também com o impacto de semicondutores, do mesmo jeito que foram as montadoras, né? Durante muitos anos aqui no Brasil, a gente acabou convivendo com 4, 5 montadoras e, de repente, nas décadas recentes, esse número cresceu muito. Você acha que a gente tem um exagero de players nesse mercado, ou o mercado é grande o suficiente para abrigar todos? Bom, eu diria que a resposta é as duas coisas, porque a capacidade instalada na América do Sul, porque aliás você tem que ver isso integrado com a Argentina, né? Tá na casa de 5 milhões e meio de unidades. Mas a demanda, a gente achava que ia chegar nesse patamar, aliás, em 2013 chegou perto desse patamar, e após nunca mais. E aí caiu violentamente a utilização dos ativos, tá? Isso foi também o que impactou a rentabilidade de todo mundo, porque você teve queda de volume muito forte e desvalorização das moedas da América do Sul muito forte, sem capacidade de precificar, porque você tinha muita capacidade excedente.
Aí que foi realmente o grande problema, né? Então, o que eu acho que vai ter um processo de racionalização também, nesse sentido, e você já viu, né, uma saída de montadora, né, na região. Aliás, eu acho que mais de um, você viu no país. Vamos ver mais para o futuro? Vamos ver. Tá? Vamos ver como tem evolução disso. Ao mesmo tempo, olha, eu acho que o melhor que pode acontecer é para a maioria dos concorrentes na indústria se dar bem. A gente quer uma indústria maior, mais grande, mais forte. Não é questão de só um ganhar, né? A gente quer essa competência, a gente quer uma indústria forte investindo. Então, quando foi o problema da Ford, eu vou te falar a verdade, nós não estávamos contentes. Pelo contrário, a gente estava muito triste por a situação, porque não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém quando você tem situações assim. Você, quando estava na GM, falava muito digamos, da vida útil um tanto quanto curta dos combustíveis fósseis, né? E até havia um plano para se parar de fazer motores a combustão num futuro bem próximo. Como é que você vê o futuro do carro elétrico aqui no Brasil, especialmente porque a gente não tem exatamente uma grande infraestrutura? Eu vou te dar um exemplo. A minha vizinha do meu prédio comprou um carro elétrico e avisou o condomínio. E nós não temos no nosso prédio, que é um prédio de 15 anos, não é nem um prédio tão antigo assim. Nesse prédio não tem nenhuma estrutura para carregar. E daí o síndico disse que se por acaso ela ligasse no depósito que fica do lado da vaga dela, a energia do prédio vai cair, porque ele não está preparado para receber esse tipo de coisa. Então, como é que vocês estão vendo o carro elétrico dentro dessas limitações que o mercado brasileiro também impõe? Olha, como eu te repito, eu acho que vai demorar muito mais em a eletrificação virar mais massiva no Brasil, por os problemas de infraestrutura, tá? Porque você estava falando da tomada no prédio, mas nem vamos falar da infraestrutura de distribuição elétrica que você precisa para chegar a vários pontos de carga, se você tivesse um número de carros muito grande elétrico, né? Porque, vamos lá, no Brasil você vende 2 milhões e meio, 2 milhões e 800 mil carros ano, deveria ser 3 milhões e meio, né? Ano, e você tem um parque automotriz de 35 milhões de carros, mais ou menos. Então, imagina se virasse tudo elétrico da noite para amanhã. A infraestrutura não aguentaria e demoraria muito em se construir. Mas referente ao motor de combustão, o que eu falei, Luiz, é um pouquinho diferente. Eu acho que eles vão continuar sendo produzidos no Brasil durante muito tempo, mas o que estou dizendo é que os motores que hoje em dia estão no mercado são de ultíssima geração, a maioria deles recentemente lançados. E eles têm muita eficiência ainda para ganhar, trabalhando e melhorando essa plataforma, né? Os motores que foram reemplaçados com essa nova geração que saiu agora são motores de muitos anos atrás que foram ganhando muita eficiência ao longo do tempo. Então, tem muito para fazer com a plataforma atual. Por isso que te dizia que provavelmente não vai ter uma nova geração completamente nova, assim, desde o começo nova de motores de combustão interna. Mas até para nossa região pode até começar a fazer sentido a diferença de outros lugares do mundo, né? Bom, eu queria falar um pouco do Carlos Arlenga, empreendedor, que surpreendeu o mercado quando pediu demissão de um dos cargos mais importantes da indústria aqui instalada no Brasil. Então, minha pergunta primeiro é o seguinte: como é que como é que é a transição de executivo para empresário, para sócio de empresa? O que mudou na sua cabeça de uma coisa para outra? Ou no estágio que você estava, é praticamente a mesma coisa? Você tem que atuar como dono da empresa. Conta para a gente o aspecto psicológico do executivo que virou empresário. Bom, acho que até melhor posso contar a minha experiência desse último mês, né? Nesse sentido. E primeiro, né?
Eu acho que a gente fez o anúncio na GM, aí eu fiquei uns poucos dias mais ajudando com transição, etc. Mas ao dia seguinte de anunciar, quase comecei a trabalhar 100% para chegar a poder fazer o anúncio hoje, né? Foi muito trabalho para chegar até aqui. E primeiro eu vou te dizer, as horas se incrementam, né? Quer dizer, não tem horário, não tem quando começa, não tem quando acaba o dia. E então a carga de trabalho cresce, assim, diametralmente. O segundo ponto é que é muito mais livre o que você faz, no sentido de você realmente está construindo, tá? Uma empresa de private equity como é a Quell Latam Partners, e você está trabalhando também todo o aspecto de como funciona essa indústria, como você vai integrar. Então, você está olhando o negócio de um ponto de vista muito mais macro e não está tão dedicado, se você quer, os elementos micro do dia a dia, que mesmo você, como presidente de uma empresa, tente fugir do micro do dia a dia, é muito difícil, porque ele te impacta o teu resultado de curto prazo, tá? Então, você acaba dedicando muito tempo para isso, e não todo o tempo para estratégia. E depois, a outra coisa também que varia um pouco é que nas multinacionais, a discussão estratégica, ela está bem, primeiro que está bem estruturada e formalizada. Tá? Você faz estratégia dentro de um processo, não estratégia livre. E também tem muita gente que participa nisso. Tá? Então, é meio um consenso global o que você vai fazer ou não vai fazer. E você tem a responsabilidade como CEO da região, sem dúvidas, tem que pensar como dono, mas no final tem muitos trade-offs a fazer e tem muitos elementos a conciliar globalmente. Então, você tem uma ingerência, se você quer, importante, né, tomar decisões, mas um pouco menor que quando você está decidindo tudo. Então, a gente agora está num processo de decidir em que empresas vamos investir, quem vão ser nossos parceiros de investimento para cada um desses deals, a que preço vamos entrar e qual é a estratégia para dar volta a essas empresas, com a liberdade absoluta de pensar, eu diria tudo, do começo ao final, nós, né? Então, é uma proposta bastante diferente. Então, sinceramente, eu tô adorando essa nova experiência. Como é que vai ser a captação desse private equity? Vocês vão fazer aqui, já fizeram lá fora, ou vocês vão pegar uma parte do que já tem na carteira de investimentos da Quell? Como é que vai ser isso? De onde vai vir esse recurso? Tem várias alternativas, estamos trabalhando em todas elas, mas só para um ponto interessante no ponto de funding, eu acho que é importante ter capitais do Brasil nesse tipo de investimentos também. Você sabe que no mundo tem excesso de liquidez e hoje em dia fazer funding para esse tipo de transações não é realmente muito difícil. Tem muitos oferentes de fundos nesse momento, pessoas que querem investir ou instituições que querem investir, e fazer fundeio globalmente não é difícil. Mas eu quero, porque para a nossa indústria aqui na região, para crescer e fazer sustentável na região, eu realmente gostaria também de ter uma ingerência importante de capitais do Brasil. E nós também estamos trabalhando nessa parte. Eu não posso entrar em muito mais detalhe que isso, mas eu queria ressaltar que é importante ter investidores locais também, né? Bom, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência antes da GM, que foi na General Electric. Eu fiz um cálculo aqui e eu tenho a impressão que você chegou a pegar a gestão do Jack Welch. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência com esse que é um dos maiores ícones de executivos no mundo inteiro, cuja gestão criou uma verdadeira revolução dentro da GE e se tornou um paradigma para o mundo inteiro. Então, tenho certeza que você deve ter aprendido muito com ele. Você fez a conta bem, Luiz. Eu entrei na GE em 97 e o Jack foi o CEO até 2001, né? Então, tivemos um período aí de overlap. Só que nessa época eu não estava em níveis na GE como para interagir com o CEO de forma direta, né? Eu estava começando a minha carreira. Imagina que eu comecei na GE aos 22 anos como trainee financeiro, tá? Mas a primeira coisa é que a visão do
do Jack, o estilo dele, o tipo de cultura que ele queria para a GE, era sentida na empresa inteira, em todos os negócios, em todos os países do mundo. Tá? Essa ideia de informalidade, que ele falava muito de boundaryless, quer dizer, não se coloque barreiras entre as pessoas, tá? Toma decisão rápida. Ele falava muito de que a burocracia é a pior coisa para uma empresa. Ele diz várias vezes que você tem que fazer um esforço para odiar a burocracia e tem que ridiculizar os burocratas. Ele falava muito disso, né? Porque ele não queria que a corporação ficasse paralisada porque estava olhando mais para seus processos internos que para o que os clientes precisavam, né? E que é um grande desafio para empresas desse porte não ficar muito olhando para dentro, né? Então, era um cara que colocava uma impronta, assim, muito, muito inteligente. E eu tive a oportunidade de interagir com ele quase no final, quando a GE estava numa aquisição da Honeywell, que era uma empresa que teve um processo de aquisição em ano 2000, que acabou não acontecendo esse deal. Mas eu estava no time e estava trabalhando nessa aquisição e teve algumas reuniões com ele, né? E o cara pessoalmente era bem impressionante. Primeiro, uma pessoa muito preparada, que fazia a lição de casa, que você chegava com tudo aprendido, tinha a visão bem aberta e conseguia fazer as perguntas corretas. Você sabe que, para mim, na minha cabeça, a importância de fazer as perguntas corretas é quase mais importante que ter respostas, viu? As perguntas é o que definem a forma de pensar na organização. Então, um cara realmente sensacional. E também uma parte pessoal, afetiva, né, muito transparente, um cara que você queria realmente fazer um churrasco com ele também, além de trabalhar com ele, né? E eu fiquei muito triste o ano passado quando tem a notícia de que o Jack faleceu, né? Mas ele é um cara sensacional. O lado pessoal dele é muito interessante. Até no segundo livro dele ele menciona como foi o início do segundo casamento dele, e ele foi fazer a primeira viagem de fim de semana com a então namorada, que se tornou a segunda esposa, e eles foram para um resort, e ele, 6 da manhã, foi embora para jogar golfe e voltou só às 5 da tarde. Ao voltar, a namorada estava absolutamente furiosa, porque ele tinha deixado ela o dia inteiro sozinha, e ela falou assim: eu não vim aqui para ficar sozinha num hotel, eu vim aqui para passar o fim de semana com você. Então ele percebeu que ele havia feito isso anos a fio com a ex-esposa. E interessante porque uma pessoa tão poderosa e do ponto de vista profissional, com tanta capacidade de exercer e fazer o que ele quisesse, naquele momento ele percebeu que ele tinha cometido um erro anos a fio e decidiu que ele não cometeria mais esse erro. Quer dizer, é um lado interessante, do lado pessoal, e ele confessar isso publicamente, porque ele poderia também ter pedido desculpas, nunca mais ter feito, mas não escrito no livro, mas ele fez questão de compartilhar essa experiência. Então, ele, de fato, era uma pessoa muito diferente. Jack Welch, ele foi um executivo muito especial e um ser humano bastante interessante. Foi bastante massacrado, né? Chamavam ele de Neutron Jack, porque ele dizimava vários postos de trabalho, mas no final das contas ele foi o primeiro a tomar esse tipo de atitude mais corajosa e se percebeu com o tempo que era a única forma de garantir a sobrevivência de uma empresa, né? Imagino que essa convivência tenha também te inspirado quando você entrou na GM, né? Olha, e ao longo da carreira teve muita gente com quem eu trabalhei que te faz pensar diferente, te faz aprender coisas diferentes. E é muito importante sempre estar disposto a mudar, a evoluir, né? E por isso que também estou tão contente de fazer essa mudança agora, porque eu já tinha, né, 5, 6 anos, na presidência da GM aqui, e o único caminho para mim era para ir para outros lugares do mundo, evoluir para outro lugar do mundo,
e continuar a carreira da GM. Mas eu realmente queria fazer uma coisa diferente e não vale a pena passar a vida inteira fazendo uma carreira só, né? É melhor fazer mais de uma carreira na tua vida. Eu já tinha 25 anos de vida corporativa, como você falou, primeiro na GE, após na GM, e agora chegou o momento de fazer a minha firma de private equity e reconfigurar uma indústria que eu adoro, né? E entendo bem. Então a gente deve esperar você baseado aqui em São Paulo durante muito mais anos, é isso? Sem nenhuma dúvida. Bom, meu caro Zarlenga, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, ter dedicado esse tempinho conosco para ouvir as perguntas. Não sei se são tão certas quanto as que o Jack Welch fazia para você ali no início da carreira, mas a gente tenta, pelo menos, acertar uma ou outra, né? Muito obrigado aí pela sua disponibilidade e eu desejo muita sorte nessa nova empreitada, que ela seja bastante frutífera, e eu tenho certeza que será. Não, muito obrigado a você, Luiz. O convite realmente é uma honra para mim, que você me dê esse tempo e essa oportunidade para compartilhar o que estamos fazendo, porque, aliás, quem assiste o Money Report é um público muito especial, né? Eu estou falando para muitos dos meus peers aqui, isso faz isso único e super interessante. Então, eu te agradeço a oportunidade. Bom, muito obrigado. E para vocês que nos viram aí até agora, obrigado pela atenção, pela audiência. Até a próxima edição de Money Report, Money Talks.